Olá, pessoal! Antes de começarmos o passo a passo do nosso nino, a rena natalina, preparei este vídeo especial para mostrar algumas técnicas que vamos usar durante o nosso tutorial. Ainda estou preparando o piloto do projeto, mas resolvi antecipar esse vídeo preliminar. Aqui eu ensino com calma como fazer as carreiras encurtadas, que são muito importantes para dar aquela modelagem fofinha no corpinho. E também mostro duas formas de troca de cor na mesma carreira, uma com fio conduzido e outra com fio cortado. A ideia é que você veja qual dessas técnicas se adapta melhor ao seu jeito de crochetar e já treine antes de começar o amigurumi. Mesmo que você já tenha experiência, vale a pena assistir até o final, porque eu explico exatamente como aplico essas técnicas nos meus amigurumis e compartilho dicas para um acabamento perfeito. Então, pega as suas linhas e agulha e vem comigo aprender tudo o que você vai precisar para fazer o nino com o máximo de capricho e amor. A maioria das pessoas que responderam a enquete sobre o vídeo zero, onde eu vou explicar algumas das técnicas que eu vou utilizar na confecção da rena nino, se definiram como intermediárias, certo? E poucas como iniciantes, tá? Então, partindo do princípio que a maioria das pessoas estão no nível intermediário, então eu vou focar mais nesse vídeo aqui, na explicação de como eu vou fazer as carreiras encurtadas, que é uma técnica que eu uso constantemente nos meus amigurumis, para não restar nenhuma dúvida para as pessoas que estão iniciando. As pessoas que já estão acostumadas a acompanhar os meus vídeos já estão familiarizadas com essa técnica, né? Mas também vou falar das trocas de cor. No nino, nós vamos fazer alguns tipos de troca de cor. Vamos fazer essa troca de cor de uma carreira para outra, certo? Que eu não vou focar aqui. Essa troca de cor, na época que a gente for fazer as patinhas, eu vou explicar no próprio vídeo, certo? E vou focar mais na troca de cor do rosto. Essa aqui é a primeira cabeça que eu fiz de teste, certo? Vocês observem que ela tem várias partes aqui pintadas, porque eu fui inicialmente fazendo essa parte branca e depois eu vi que ficou muito grande, então eu reduzi. E aí eu comecei a fazer uma cabeça de teste, número 2, onde eu já melhorei essa definição da troca de cor, certo? Vocês observem, já está mais parecida com essa parte aqui que eu contornei, certo? Eu tive que parar aqui o desenvolvimento dessa segunda cabeça, porque acabou essa minha cor aqui. Eu não achei aqui na minha cidade nenhum armarinho que tivesse ela. Então eu tive que pedir em São Paulo, estou aguardando chegar, tá? E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para a gente já avançar, né, no tutorial do nino, sem perder muitas semanas, né, até esse início. Então esse vídeo zero vai inaugurar esse tutorial e eu espero que consiga ajudar vocês. Se depois desse vídeo ainda restar algumas dúvidas a respeito das técnicas que eu vou ensinar aqui, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Então, na cabeça nós vamos fazer essa troca de cor, que é feita dentro da mesma carreira. Em alguns momentos nós vamos usar 3 cores, que é esse marrom, esse clarinho aqui, esse begezinho claro e o vermelho, tá? Então é por isso que fica uma troca de cor mais complicada, e aí eu vou falar para vocês a técnica que eu uso e as que eu conheço, certo? E a outra coisa é sobre as carreiras encurtadas, que é uma técnica que eu uso para dar movimento na modelagem do amigurumi, ok? Então, aqui na patinha nós vamos iniciar com correntinhas, mas eu não vou atentar para isso agora. Na época que a gente for fazer as patinhas, eu também explico aqui um pouco melhor para as pessoas que estão iniciando. As pessoas que estão no nível intermediário não vão ter dificuldade, certo? Primeiramente, eu vou fazer um círculo, que eu começarei com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro desse anel. A partir daí, eu farei algumas carreiras com aumentos múltiplos de 6, até chegar num tamanho que eu consiga demonstrar as técnicas de carreiras encurtadas e troca de cores. Eu vou só fazer aqui o início do anel mágico. Eu acredito que as pessoas, mesmo que estão iniciando, já sabem fazer os pontos baixos, os aumentos, né? E caso alguém ainda tenha dificuldade com isso, aí pode deixar uma mensagem que aí eu farei. Eu tenho feito alguns shorts explicando alguns pontos básicos, e aí eu farei mais shorts
definindo esses pontos básicos, mas por enquanto eu não vou fazer essa explicação aqui, só do anel mágico, e depois a gente já vai partir já com um pedaço pronto aqui de um círculo, vou fazer um círculo, aí já vou fazer carreiras encurtadas e troca de cor, ok? Então aqui para fazer o anel mágico eu sempre seguro o fio assim esticado entre esses dedos, pego a agulha e faço esse movimento aqui, levantando ela para cima, torço aqui o fio, formando essa laçada, aí eu puxo o fio aqui por dentro, faço mais uma laçada e laço mais um fio e passo aqui por dentro, formando aqui uma laçadinha, certo? Aqui tá feito o anel mágico. Aí aqui dentro eu vou colocar 6 pontos baixos, que mesmo as pessoas iniciantes já sabem como é que faz. Então eu vou colocar aqui 6 pontos baixos, vou desenvolver aqui o meu círculo até mais ou menos esse tamanho aqui, uns 10 centímetros mais ou menos, 8 a 10 centímetros, e aí eu volto aqui com vocês para a gente já começar a fazer carreiras encurtadas, inicialmente, depois troca de cor. Então, para fazer as carreiras encurtadas, a gente sempre vai precisar arrematar o trabalho. Para as pessoas que estão iniciando, eu vou demonstrar aqui com mais detalhes como eu faço esse arremate. Esse arremate eu chamo de arremate com ponto falso, porque a gente faz um ponto falso aqui, onde seria o último ponto, certo? Vou aproximar aqui. Então, aqui tem o próximo ponto, o ponto seguinte, eu introduzi aqui, pulando um ponto. Aí volto aqui, passo por dentro dessa alça e dessa alcinha que tem aqui embaixo do ponto. Aí passo aqui por baixo dessas duas alcinhas que eu fiz e depois por baixo do ponto que eu pulei. Aí aqui eu ajusto e aí fica o arremate, tá? Outra coisa, eu sempre vou colocar as carreiras de pontos na tela, né? Então, normalmente, eu nomeio as carreiras encurtadas com um número e uma letrinha. O número é sempre da carreira anterior, ou seja, nesse caso aqui nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Então, eu vou fazer aqui 3 carreiras encurtadas de exemplo. Então, vão ser as carreiras 7A, 7B e 7C. No início da carreirinha, eu não coloco na tela, mas eu sempre falo quantos pontos a gente vai ter que separar. Então, normalmente, eu sempre vou dizer, a carreira encurtada vai ser, vamos supor, a gente está fazendo o bichinho. Então, na parte posterior, a parte que tem a cauda, ou na parte frontal. Então, eu sempre vou indicar onde é que a gente vai fazer essa carreira. E eu sempre faço essa carreira de uma forma que ela fique equidistantes entre um ponto específico. Então, vamos supor que o ponto específico que eu quero seja um ponto central do queixo, ou do nariz, ou da testa, certo? Então, eu vou dizer assim, eu vou separar para essa carreira 7A, são 9 pontos. Então, eu vou fazer aqui, geralmente eu faço isso, vou marcar aqui um ponto, que vai ser o meu ponto de referência, que é o ponto central, que aí fica mais fácil para a gente fazer todas as carreiras encurtadas equidistantes, certo? Então, aqui é um ponto do meio. E aí, 9 pontos que eu vou separar, então eu vou contar aqui, eu vou contar 4 para o lado de cá, 4 para o lado de cá. Então, 1, 2, 3, 4, eu vou marcar aqui com um marcador. Vocês usam marcador se vocês quiserem. Eu gosto de usar para eu não ter, não ficar contando muito, não me atrapalhar e não errar. Então, como são 9 pontos, então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É sempre bom a gente conferir se está no centrinho, né? Se tem 4 pontos para o lado de cá. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3... Já errei aqui, tá vendo, gente? Aqui é o ponto do centro. Então, 1, 2, 3, 4. É para cá. E aqui, 1, 2, 3, 4. Como eu tinha errado aquele lá, eu acabei errando do lado de cá também, que eu dei um ponto a mais. Eu sempre faço, a menos que eu diga assim, não é para fazer ponto baixíssimo no início. Na rena, nós vamos ter uma hora que a gente vai, no nariz, a gente vai fazer carreira encurtada e não vai fazer ponto baixíssimo. Mas aí, nessa hora, eu vou avisar. Se eu não avisar, vai ser sempre ponto baixíssimo no início. Então, esse ponto aqui, inicial, é um ponto baixíssimo, e esse ponto final é um ponto baixíssimo. A forma como eu faço, então, eu vou colocar na tela. Carreira 7A.
um ponto baixíssimo, 7 pontos baixos, um ponto baixíssimo. Não tem nada de especial aqui. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, nesse último ponto, que seria um ponto baixíssimo. Vou puxar uma laçada, eu faço desse jeito. Eu não faço ponto baixo, baixíssimo aqui. Eu não faço nada nesse ponto. Eu só puxo a laçada, e aqui já vai ser um ponto baixo. Eu já vou fazer aqui direto, um ponto baixo. Esse fio aqui eu já vou esconder. Então, vou fazer aqui 7 pontos baixos. Pronto, fiz aqui 7 pontos baixos. Aí, esse último ponto aqui é um ponto baixíssimo. Só que eu também vou precisar arrematar essa carreira encurtada. Eu não deixo ela sem arrematar, porque senão depois fica difícil, os pontos acabam ficando folgados e tudo. Então, eu sempre arremato, mesmo que o fio fique solto aqui por trás, eu sempre arremato. Então, como eu arremato com aquele ponto falso, que acaba se tornando um ponto baixíssimo, então, esse ponto aqui eu não vou fazer nada. Eu vou cortar o fio. E aí eu vou fazer o arremate com o ponto falso aqui, que já vai formar automaticamente o ponto baixíssimo. Então aqui, vou fazer o arremate do mesmo jeito como eu expliquei agora há pouco. Pronto, fiz aqui a primeira carreira encurtada. A segunda carreira encurtada, ela vai ter 11 pontos. Então, se são 11 pontos, eu tenho um ponto central aqui, eu vou colocar 5 pontos para o lado de cá, 5 pontos para o lado de cá. Então, aqui é o ponto central, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, observem que naquele local onde a gente introduziu a agulha, puxou o fio e não fez nenhum ponto, fica um buraquinho aqui, certo? E no ponto seguinte, que foi onde a gente fez o primeiro ponto baixo, fica essa laçada aqui, meio de lado aqui. Então, aqui a gente não pode se atrapalhar. Quando a gente vier fazer essa segunda carreira encurtada, a gente vai pegar esse buraquinho, e aqui a gente vai pegar essas duas laçadas, dessa forma, aqui, e fazer o ponto aqui, certo? Então, explicado isso, deixa eu terminar de marcar. Então, eu marquei 5 pontos para cá, agora eu vou marcar 5 pontos para o lado de cá. Do lado de cá, a gente já não tem aquele problema, porque a gente fez aquele arremate aqui, que ficou um ponto baixo aqui no lugar, então a gente não vai se atrapalhar. Aqui a gente tem que ter muito cuidado para a gente não pular esse pontinho aqui, porque aí a contagem dos pontos vai ficar irregular e o nosso amigurumi não vai ficar correto, ok? Então aqui serão 11 pontos. E eu vou fazer um ponto baixíssimo, 4 pontos baixos, um aumento, aí eu vou marcar aqui o aumento que vai ser aqui bem no centro. Mais 4 pontos baixos e um ponto baixíssimo no final. Então, eu vou fazer aqui da mesma forma, vou introduzir aqui a agulha, nesse pontinho onde estava o marcador. Vou puxar o fio. Aí, aqui no buraquinho, eu vou fazer um ponto baixo. Nesse pontinho que ficou aqui meio de lado, eu vou pegar as duas laçadas do ponto. Vou fazer outro ponto baixo. E mais 2 pontos baixos aqui, porque é um total de 4 pontos baixos. Aqui no lugar onde eu falei que tem um aumento, eu vou fazer o aumento. E aí, mais 4 pontos baixos. E vou arrematar fazendo esse último ponto baixíssimo aqui. Então, aqui eu pulei um ponto, vou para o próximo ponto. Volto aqui, passo por dentro dessas duas laçadinhas. Por baixo desses 2 fios aqui que eu passei. E depois por baixo do ponto. Então, observem que a carreira encurtada, ela faz esse movimento aqui. Aí, a terceira carreira encurtada, que é a 7C, eu vou separar 16 pontos. Então, aqui, no meio, exatamente no meio, foram aquele aumento que ficaram 2 pontos. Então, eu vou pegar um desses pontos aqui, vou para o lado de cá, contando 8 pontos, e a mesma coisa para o lado de cá.
Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observando sempre aquele buraquinho e essas duas laçadas que ficam aqui, para a gente sempre pegar corretamente. E para o lado de cá também eu vou contar 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui dentro, entre esses dois pontos baixíssimos, tem que ter 14 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pronto, então eu vou fazer aqui a mesma coisa. Introduzir aqui, puxar. Aí aqui eu vou fazer um ponto baixo. Aí vamos ter aqui aquele buraquinho da carreira anterior, outro ponto baixo. Aí venho aqui para essas duas laçadinhas aqui. Faço um ponto. E aqui, dessa forma, vou fazer todos os 14 pontos. E lá no final, vou arrematar. Vou concluir aqui, quando eu chegar aqui, antes do arremate, eu volto. Cheguei aqui, antes do meu ponto baixíssimo, do último. Vou cortar o fio e vou fazer o arremate formando o último ponto baixíssimo. Então, outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: nem sempre a gente vai precisar arrematar o trabalho antes de fazer carreiras encurtadas. Às vezes a gente só vai deixar o trabalho em espera e depois a gente vai retornar continuando as carreiras. Nesse caso aqui eu arrematei, só para dar o exemplo para vocês, mas nem precisaria. Eu poderia ter deixado aqui o fio espera e agora continuar. Então agora eu vou explicar as trocas de cor. E antes de fazer isso, vocês observem o movimento que dá as carreiras encurtadas, né? Com isso aqui, e dependendo da quantidade de pontos, de aumentos e diminuições, vocês fazem vários movimentos no amigurumi que vocês queiram fazer, tá? Então, eu vou fazer aqui umas 2 ou 3 carreiras, certo? Para poder a gente sair desses dentes e volto para fazermos as trocas de cor, ok? Aproveitei o ensejo para também falar como é que eu geralmente retomo meus trabalhos. Sempre eu faço uma laçadinha aqui na agulha. E aí eu coloco no pontinho. No ponto determinado, né, de início de trabalho. Aqui eu não determinei nenhum. E aí eu faço aqui, ó, primeiro ponto baixo. E aí vou seguindo. Tem pessoas que fazem esse início com um ponto baixíssimo e depois um ponto baixo no mesmo ponto. Então existem várias técnicas, a que eu uso é essa, com a laçadinha, que é a que eu mais gosto, que fica o início do ponto, eu acho que fica bem, assim, com bom acabamento, fica bem bonitinho. Então vou fazer aqui umas 2 carreiras e retorno. Pronto, já fiz aqui 2 carreirinhas. Observem o formato como ficou e o acabamento das carreiras encurtadas. Fica bem sutil, fica um movimento bem legal, certo? Dessa forma, e fica bem sutil, certo? Não fica uma coisa grosseira. Agora, vamos para trabalhar de mudanças de cor, certo? Para mudança de cor na mesma carreira, eu só conheço 2 técnicas. Pode ser que existam mais técnicas, mas eu só conheço 2 técnicas. Que um é do fio conduzido, que a gente vai fazendo as trocas de cor e costurando o fio junto aqui ao mesmo tempo, certo? É uma técnica que eu acho que em cores muito contrastantes, cores claras com cores escuras, você tem que ter muito cuidado, porque sempre fica uma sombra do fio mais escuro na cor clara. Então, dependendo da peça que você vai fazer, pode não valer muito a pena. E a outra técnica que eu conheço é cortando os fios. Então, eu vou fazer aqui das 2 formas. Primeiro eu vou fazer só com 2 cores, depois eu vou fazer com 3 cores, na técnica do fio conduzido, e depois eu vou fazer a mesma coisa na técnica do fio cortado, que é um pouquinho mais trabalhosa do que o fio conduzido, porque você vai ter que toda hora cortar o fio, amarrar, mas que fica também um bom resultado, certo? Então,
Para trabalhar com duas cores, eu vou fazer aqui, com essa cor, eu vou usar esse tom clarinho aqui, que aí vocês vão ver que no fio conduzido vai ficar muito bom também, porque são duas cores claras. Não vai ter um contraste muito intenso, então não vai causar muito aquela sombra. Geralmente eu uso duas vasilhinhas para colocar cada novelo numa vasilhinha, para poder os fios não embaraçarem muito. E sempre com cuidado de em cada carreira ir ajeitando os fios, senão eles começam a embolar e fica muito difícil de trabalhar. Então, eu vou fazer aqui primeiro. Vou fazer aqui uns 10 pontos nesse mesmo tom aqui, antes de trocar para o outro fio, certo? Então, vou fazer aqui uns 10 pontos e retorno. Isso é aleatório, viu, gente? Não estou fazendo nenhuma receita, então não vai ficar nada muito bonito, mas é só para demonstrar a técnica. Então, eu fiz aqui 10 pontos. Esse 10º ponto, eu não vou fechar ele, porque eu já vou pegar a próxima cor para passar aqui por dentro dessas duas laçadas. Nas duas técnicas, tanto do fio conduzido como do fio cortado, a gente vai fazer da mesma forma essa troca de cor aqui, inicial, tá? Então, eu vou passar aqui por dentro, vou ajustar aqui esse fio, e agora eu vou colocar esse fio amarelo para cá, porque eu vou fazer aqui, crochetar com esse fio, mas já escondendo esse fio rosa, esse pedaço, e o amarelo aqui. Então, vou fazer aqui mais 10 pontos. As trocas de cores vão estar representadas na tela, sempre antecedidas de um asterisco. Então, por exemplo, se tivermos 10 pontos baixos, asteriscos, 10 pontos baixos, asterisco, assim por diante. Então, esses 10 pontos baixos que estão entre asteriscos vai ser uma cor, 10 pontos baixos de uma cor. Então, vai sair de uma cor para ir para outra. E aí, o segundo asterisco significa que acabou ali aquela cor. E aí, vamos começar outra. A gente vai, de vez em quando, puxa um pouquinho os fios para eles não ficarem embolados aqui. Porque aí diminui aquela questão que eu falei da sombra que fica do outro fio. Então, para ficar uma troca de cor perfeita, a gente vai ajustando aqui os fios. Então, aqui eu fiz 3, 6, 8, vou fazer 10 também. 9. Aí, no 10º, eu já não vou fechar aqui, certo? Aí, eu vou pegar aqui esse fiozinho amarelo, já vou puxar aqui, vou ajustar o rosinha, certo? E agora eu já vou conduzir. Eu tinha que ter passado aqui, deixa eu refazer, para não embolar aqui, para mostrar a vocês como a gente faz para não embolar. Eu estava trabalhando com fio rosa e escondendo o amarelo, certo? Então, aqui é o 10º ponto. Eu não vou fechar, aí eu vou deixar aqui, aí eu vou pegar esse amarelo, vou passar aqui por cima, para poder não embolar. Aí vou puxar ele aqui, vou ajustar aqui o fio rosa, e agora eu vou fazer aqui, vou fazer mais 10 pontos com o fio amarelo. Então, aqui, não sei se vocês conseguem ver, uma sombrinha aqui do outro fio. Então, a gente dá uma puxadinha aqui para ajustar. Aí fica bem limpinho aqui, certo? Aí aqui eu já fiz 3, 6, 9. Então, o 10º vai ser a troca de cor. Aí eu vou trocar de novo para o fio rosa. Aí eu vou passar o amarelo para cá, vou puxar, o rosa já está aqui na frente. Então, se a gente sempre tiver esse cuidado de fazer essa movimentação com os fios que a gente está trabalhando, eles não vão embolar. Se a gente começar a passar um por baixo, outro por cima, outro por baixo, e aí vai ter uma hora que as linhas vão estar emboladas. E aí você tem que parar, pegar os rolos para desembaraçar, certo? E tendo esse cuidado, é muito difícil isso acontecer, a não ser que você se distrai. Então, eu sempre vou ajustar um pouquinho aqui o ponto, e aqui agora eu vou conduzir o fio amarelo para cá. Se a extensão que a gente for fazer, esse fio conduzido, for muito grande, então é sempre bom, de vez em quando, a gente dar uma parada e esticar um pouquinho esse fio que a gente está conduzindo. Porque pode acontecer dele ficar um pouquinho folgado aqui dentro, e aí ele vai fazer aquela sombra aqui, tá? Então, eu vou concluir aqui
até aqui, e aí eu volto, porque a gente vai fazer a segunda carreira com 3 cores, que a gente vai precisar fazer essa troca de cores com 3 cores também no nosso nino. Pronto. Então agora nós vamos incluir uma terceira cor. Eu vou incluir aqui esse laranjinha, certo? Mas inicialmente eu vou ficar com as 2 cores e vou incluir essa terceira cor aqui nesse meiozinho aqui, certo? Então aqui eu já vinha com a cor rosa, aí eu vou fazer esse primeiro ponto com ela. No caso, a troca de cor, vocês vão se guiar pela receita, né? Fazer a troca onde a receita pede, tá? Eu aqui estou fazendo aleatoriamente. Então aqui eu já vou trocar para o amarelo, então eu vou passar o amarelo aqui por cima. Vou ajustar aqui o rosinha. E agora eu vou conduzindo aqui o fio rosa e crochetando com amarelo. Vou fazer com o amarelo até aqui. Eu vou andar, vou parar com o amarelo aqui, para a gente fazer os 2 pontos rosas aqui. Porque no nino a gente vai precisar fazer esse jogo, para poder fazer aquele desenho arredondado da face, a gente precisa fazer isso. Então aqui, se eu vou fazer esses 2 pontos amarelo como rosa, então eu já tenho que parar aqui, sempre um ponto antes. Aí agora eu passo o amarelo para cá, pego o rosa, ajusto aqui o pontinho e vou conduzir o amarelo aqui. Então eu vou fazer com o rosa até, aqui nós temos, vou fazer até aqui. Vou fazer 5 pontinhos cor de rosa para poder a gente vir com o laranja, tá? Então vou fazer aqui 5 pontos. Então, o 5º ponto eu já não fecho. Aí aqui eu já tenho o rosa, o amarelo, aí eu vou vir com o laranja. Eu não peguei uma outra vasilhinha para botar o laranja, eu vou deixar ele aqui do lado, que é só um pedacinho que eu vou utilizar. Então, da mesma forma, eu vou passar aqui por dentro. Aí vou ajustar aqui o fio rosa. Aí dessa vez eu vou conduzir o rosa, o amarelo e esse pedacinho do laranja aqui. Aí já complica um pouquinho, né? Aqui eu faço. Vou fazer 5 pontos também na cor laranja. Aqui no 5º ponto eu não vou fechar. Então aqui eu vou ajustar aqui os fios. Essa pontinha laranja eu não vou mais usar ela. E agora eu vou voltar para o cor de rosa novamente. Então aqui eu vou deixar o laranja. Vou botar ele para o lado de cá, para não embolar. Aí, o amarelo também fica aqui. E aí o rosa vem aqui para frente. Passei ele por aqui. E agora eu vou conduzir o laranja e o amarelo. Esse pedacinho aqui, eu vou tirar ele. Eu já escondi essa sobra. Vou cortar para não atrapalhar aqui. Então aqui eu vou fazer 5 pontos também com a cor rosa. Eu vou esticar aqui os fios. Aí agora eu vou passar para essa cor amarela. Essa cor amarela, ela vai vir aqui para frente. E vamos deixar o laranja aqui atrás e o rosa aqui atrás. Eu sempre vou ajustar a cor que eu acabei de trocar, para não ficar esse ponto folgado. Aí agora eu vou esconder os 2 aqui. Aí eu vou tecer com esse amarelo até aqui.
o final. E aí no final eu volto, porque a gente vai trabalhar a troca de cor cortando. Acho que já deu para vocês pegarem aqui como é que a gente faz, né? Essa troca de cor com fio conduzido. Atrás ela fica assim, tá? E na frente, é como eu falei, essas cores que nós usamos são cores bem harmônicas entre si, então não faz muito um contraste muito forte, não fica aquela sombra que eu falei. Mas se vocês precisarem fazer isso com cores bem contrastantes, então vocês vão fazendo isso que eu falei, vão esticando sempre o fio, cada conjunto, 5, 6 pontinhos que fizer, dá uma esticadinha para ele ficar bem lisinho aqui e não ficar aparecendo, ok? Então eu vou concluir aqui e depois eu já volto para a gente fazer a troca de cor cortando, ok? Pronto, concluí aqui. Agora eu vou falar para vocês o que eu acho que é positivo e negativo nesse tipo de troca de cor. Positivo é que ela é menos trabalhosa, no sentido de que você não vai ficar precisando cortar e amarrar os fios e, portanto, aqui dentro fica mais limpo e não atrapalha tanto vários fios soltos aqui dentro, né? Porque a gente vai deixando os pedaços de fio aqui dentro. Essa troca de cor, se você vai fazer uma peça que vai ter avesso e direito, ela é ideal, porque no direito e no avesso ela fica bem, com acabamento bom, quase imperceptível. O que eu acho de negativo nela é que a gente gasta mais fios, que à medida que você vai tendo que trazer os fios aqui, você vai gastando mais fios, tá? Quando você corta, o fio fica ali paradinho, você gasta menos fios, dependendo do tamanho da peça. Numa peça pequena como essa, não vai fazer tanta diferença, porque o pedaço de fio que você vai deixar aqui dentro é quase que essa distância realmente que você andou aqui conduzindo o fio. Mas se você está fazendo uma peça grande, vai fazer uma diferença muito grande você usar 5 centímetros de fio para cada lado para amarrar e ao invés de usar 30 centímetros de fio, por exemplo, numa peça grande, certo? Isso para mim é um ponto negativo. O outro ponto negativo é que vai ficando uma sombrinha. Quando você trabalha com mais de uma cor, vai ficando grosso aqui. Então, não sei se vocês vão conseguir observar aí. Ficou acabamento bom, mas mesmo com aquela estratégia da gente puxando o fio, pessoalmente você pode ver a sombra do outro. Aqui não dá para ver aqui no vídeo. Não dá para ver, tá bem, com acabamento bem limpo, certo? Mas se for em cor escura, com cor clara, talvez apareça, tá? E ainda mais se for mais de uma cor, que vai ficando grosso aqui, fica mais difícil de esconder. Aqui mesmo, ó, tá aparecendo um pedacinho do fio rosa. Se fosse um fio preto, por exemplo, iria chamar mais atenção, certo? Então é isso. Agora, eu vou cortar aqui os fios, vou deixar só o amarelo, para poder a gente fazer a troca de cor com o fio cortado e desde o início, certo? Então eu vou cortar aqui essas duas cores. Vou andar aqui um pedaço do amarelo. Inicialmente eu vou fazer só com a linha rosa e depois vamos fazer com as 3 cores. Então eu vou fazer com a cor amarela até aqui. Essa mesma distância que eu fiz na carreira anterior, tá? Então eu vou fazer aqui e já volto. Pronto. Então já fiz aqui um pedaço com amarelo. Agora, da mesma forma, eu vou pegar aqui o fio branco, o fio rosa claro. Aí vou passar aqui por dentro da mesma forma que eu fiz na outra. Aí eu vou introduzir a agulha aqui, mas eu ainda não vou fazer o ponto. Eu vou puxar aqui esse fio para ajustar mais. O fio amarelo também vou dar uma ajustada aqui. Aí agora eu vou fazer aqui o ponto. Aí eu vou amarrar aqui esses 2 fios. Vou deixar o amarelo aqui, descansando. E agora eu vou fazer aqui com o fio rosa até aqui. Então eu vou fazer e já volto. Pronto, fiz aqui esse pedacinho com fio rosa. Aí eu vou deixar aqui as 2 laçadas na agulha. Aí vou passar aqui o fio amarelo aqui por cima. Vou passar aqui por dentro. Vou introduzir aqui, mas não vou fechar o ponto. Aí fica essa haste de linha aqui. Eu vou folgar ela um pouquinho para poder cortar e ficar um tamanho bom de amarrar.
E aí o fio rosa, que é o fio que eu estava trabalhando, eu vou ajustar aqui um pouco. Aí vou fazer aqui um ponto. Aí eu já corto. Então, sempre vou cortar essa alça que fica aqui, esticada, do fio que a gente vai começar a trabalhar, e vou amarrar no fio que fica em espera, um fio grande aqui que está em espera. Então, aqui dou 2 nozinhos para não soltar. Algumas pessoas gostam de ir fazendo e depois cortar e amarrar. Eu acho que é mais trabalhoso, porque depois dá preguiça. Eu já experimentei isso logo no início, e aí depois, poxa, teve uma hora que eu cortei, eu tinha feito muitas carreiras, que eu cortei e não amarrei. Era uma coisa assim que eu estava fazendo que não era encomenda nem nada. E aí, mas é bom sempre amarrar para não ficar buraco com o tempo, certo? No lugar. Então aqui agora, aí eu vou fazer aqui com amarelo. Vou fazer com amarelo até aqui mais ou menos. E aí vou trocar para o rosa novamente, para vocês verem também é o mesmo movimento que a gente vai fazer. Por enquanto a gente tem aqui o fio rosa em espera e aqui os fios cortados, tá? Então vou fazer aqui mais uns 5, 6 pontos em amarelo e volto. Pronto, fiz mais um pedacinho amarelo aqui, já deixei aqui as 2 laçadas na agulha. Aí agora, da mesma forma, eu boto o amarelo para lá e venho com o rosa aqui pela frente. Na verdade, é isso mesmo. Venho com rosa aqui pela frente. Passo aqui. E agora também eu vou fazer a mesma coisa. Aí vocês observem que ficou bem pequenininho aqui o rosa, né? Eu vou ter que esticar para poder amarrar. É como eu falei, num trabalho pequenininho como esse, não acontece a economia de fio. Porque vocês observem que o que eu vou gastar aqui de fio é mais do que se eu viesse conduzindo esse fio. Mas se o meu objetivo é que não fique sombra aqui do lado de cá, ou então o trabalho é grande, e aí o pedaço de fio que eu iria conduzir seria maior do que esse, aí vale a pena, tá? Então eu vou fazer isso aqui, vou ajustar aqui o amarelo, aí vou cortar, e aí eu vou amarrar agora o rosa no amarelo. Lá do outro lado eu amarrei o amarelo no rosa, agora eu vou amarrar o rosa no amarelo. Vou deixar o amarelo ali e vou trabalhar com rosa. Então, vou fazer aqui, concluir aqui esse pedaço com rosa, voltar para o amarelo e vou vir até aqui com amarelo para poder a gente fazer a troca de cor com 3 cores, certo? Voltei aqui para poder fazer essa troca novamente para vocês fixarem bem. Então, aqui eu trabalhei com rosa até aqui, deixei as 2 laçadas, eu vou puxar aqui o amarelo. Eu coloco a agulha aqui só para poder ficar com a mão livre, certo? Aí o rosa aqui eu sempre vou usar para ajustar aqui, o ponto não ficar folgado. Aqui. Cortar. E amarrar. Então não confundam e amarre, por exemplo, o amarelo no amarelo. Tem que ser sempre a cor que a gente terminou de trabalhar na cor que a gente vai trabalhar agora. Então, agora aqui eu vou fazer em amarelo. Vou trocar para o rosa. Sempre passando para frente o fio que a gente vai trabalhar, certo? Para não embolar. Então, eu coloco aqui, eu vou puxar aqui o fio rosa, ajustar o amarelo. Agora aqui eu corto. Agora eu vou fazer um pedaço aqui com a cor rosa e vou trocar para o laranja. Trocar aqui para o laranja. Aí o laranja,
Vou fazer a mesma coisa. Passar por aqui. Vou colocar a agulha aqui para poder soltar minha mão. Ajustar aqui o fio. Aí esse aqui já tá cortado, não vou precisar cortar. Vou fazer aqui o ponto. Aí sempre quando eu for amarrar, observem que aqui ficou um pouquinho folgado o ponto, certo? Então na hora que eu for amarrar, eu dou uma ajustada também, não muito, para o ponto não sumir, mas para ficar na textura e na tensão que você está trabalhando, tá? Então aqui eu vou amarrar. Então o amarrar é importante por isso, para o ponto não ficar abrindo. Aí aqui eu já deixei o fio amarelo, o fio rosa, aí o laranja vem aqui para frente. Eu vou fazer aqui o laranja. Quando estivermos fazendo o nino, eu vou, em alguns pontos, a gente não vai precisar cortar o fio, porque vai ser tão pequenininho essa distância aqui, que a gente só vai deixar a linha um pouquinho folgada aqui atrás. Não vai precisar cortar, tá? Mas aí, nesses momentos, eu sempre vou chamar a atenção, tá? Então, agora eu vou trocar aqui, vou trocar para o fio rosa novamente. Então, eu vou passar o laranja para cá, para não embolar, tá? E aí, vou puxar o rosa. Aí, eu vou puxar aqui para dar um nó. Vou ajustar aqui o fio laranja. Vou fazer o ponto. Aí agora eu corto o fio. Tem cuidado para não cortar o fio errado, hein? Se a gente está trabalhando com um monte de fio, e se atrapalhar, pode cortar o fio que é para ficar inteiro. Aí, vou deixar aqui o laranja, o amarelo. Então, vocês observem que não tem nada embolado, tá? E aí eu vou trabalhar aqui com o rosa. Vou fazer só esse pedacinho do rosa aqui. E aí vamos puxar o amarelo. Ajusto. Aqui. Agora eu vou cortar aqui o amarelo. Vai ser sempre esse fio que tá tensionado aqui, tá? Pra não ter dúvidas. Aí vou amarrar aqui no rosa. E aí, observem que não está nada embolado, hein? Eu tô alertando demais isso porque é muito fácil embolar a linha, viu? Quando a gente está trabalhando assim. Se a gente não observar, sempre trazer para frente o fio que a gente vai trabalhar. Olha aqui, agora tá dando para ver bem a sombra do fio conduzido, tá vendo? A carreira, ela fica mais grossa, tá vendo que as demais? E o fio conduzido aparece. Agora vocês imaginem se fosse um tom bem escuro, tipo preto, azul escuro, estaria aparecendo bastante aqui. Então, o contra dessa técnica de ir cortando os fios é que a gente toda hora tem que parar, cortar e emendar. Eu vou de amarelo até o final agora, tá? Mas, em compensação, o acabamento, visualmente, fica melhor, fica mais limpo, certo? Então, não fica bem. Agora, dentro, você vai ter um monte de fio cortado assim. Se você está fazendo um amigurumi, não vai ter problema, porque aqui depois você vai encher e esses fios eles não vão aparecer. Agora, é óbvio que essa técnica não vai poder ser usada, por exemplo, num pano, num tecido, numa roupa, porque vai ficar feio, né, o acabamento. No caso do amigurumi, não tem problema, porque a gente, aqui a parte interna não vai aparecer, a gente vai colocar enchimento. Então é isso aqui. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou usar a técnica que eu vou usar de troca de cor é a técnica cortando, que eu vou usar na rena. Então vocês observem aqui como já tem um monte de fio aqui dentro cortado, tá vendo? Já nessa parte aqui eu não cortei, tá vendo? Foi aquilo que eu falei. Então eu só passei, deixei folgadinho assim, que não vai
encolher, porque se ficar apertado, vai deformar o seu bichinho. Aqui, por exemplo, também eu deixei alguns fios assim, mas aqui nessa parte já tá todo cortado, tá vendo? Então, eu vou usar essa técnica dos fios cortados, mas vocês, se quiserem usar o fio conduzido, da escolha de vocês. Como muitas pessoas disseram que eram nível intermediário a avançado, então essas pessoas já devem saber trabalhar com técnicas de troca de cor, e aí ela vai usar a que melhor se adequa a ela, que ela gosta mais, que ela se sente mais confortável, tá? E para as pessoas que estão iniciando, também podem experimentar e ver qual é que se identifica mais para usar. Em relação às carreiras encurtadas, a técnica que eu uso é essa, certo? E é a que eu aconselho para poder dar o formato bem sutil, as trocas da carreira ficarem assim bem suaves e não dar um salto muito grande, não ficar um dente, né, aparentemente, ok? Então aqui, ó, vocês observem, aqui quase não dá para ver onde foi que eu fiz carreiras encurtadas, mas tem muitas aqui, certo? Então é isso. Qualquer dúvida, não esqueçam de mandar mensagens, comentários, me sigam nas redes sociais, eu estou no Instagram, estou no TikTok, estou no Facebook também, todos como @artesdavovójace, ok? Um beijo. Se você gostou deste vídeo e gosta do meu trabalho, quero te convidar a apoiar o canal, tornando-se membro do clube Arte da Vovó Jace. Ao se tornar membro, você terá acesso a vantagens especiais e ainda estará ajudando esse cantinho a continuar crescendo. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo do vídeo e escolher a categoria que mais combina com você. Obrigada pelo carinho e pelo apoio. Juntos vamos criar muitos amigurumis lindos.